Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia. Hoje iremos trabalhar a aula 7 do 8º ano. O tema da aula de hoje é Revolução Industrial, os primeiros trabalhadores. Sobre esse tema, tem alguns objetivos que a gente vai alcançar ao decorrer dessas aulas. Compreender a rotina muito controlada dos primeiros operários, descrever o ambiente das fábricas, bem como a alimentação dos proletários, expor os motivos de sua utilização e características da mão de obra infantil e feminina e relacionar as péssimas condições de vida com as doenças e ações dos operários para fugir dessa realidade que era o que eles estavam vivendo naquele momento, péssimas condições. Mas vamos entender um pouquinho. Primeiro de tudo, o Zezinho vai fazer com que eu retome um conceito que foi estudado nas aulas passadas, que é o de operariado ou proletário, que é aquele trabalhador que ele não tem nada. E o que ele vende? Ele vende a sua força de trabalho. Consequentemente, ele é chamado de proletário porque ele também vendia a força de trabalho da sua prole, dos seus filhos, né? E é importante falar que ao vender essa sua mão de obra, ele tinha um salário, mas esse salário não era o suficiente para dar conta de todas as necessidades que ele precisava. É comida, é questão da higiene, casa, entre outras. Êxodo rural. Primeiro item que fez com que tivessem muitos trabalhadores na Inglaterra. Lembram da questão da lei dos cercamentos, em que os grandes criadores ali de ovelhas conseguiam pegar as terras dos pequenos produtores? Consequentemente, esses camponeses perderam suas terras. Então, eles partiram para as cidades em busca de melhores condições de vida, tá? E eles acabam indo em busca de emprego, em busca de um salário mais digno, mas lembrem-se, a quantidade é muito grande. Consequentemente, o salário era extremamente baixo. Tá? Até aqui numa sala de aula andaram perguntando, poxa, mas se foi muita pessoa lá para as cidades, consequentemente foi algo bom, porque tinha muitos funcionários. Para os burgueses, que eram donos das indústrias, claro que foi algo bom. Por quê? Porque tendo muita mão de obra, eles poderiam controlar o valor do salário, que era baixíssimo. Porque assim, ó, se você não aceita esse salário, tem outros 10 lá fora esperando por ele. Então, por isso que foi bom apenas para os burgueses. Mas para os proletários, os trabalhadores, não foi nada legal. Vamos entender aqui um conceito do Karl Marx. O trabalho versus o salário, que é igual a mais-valia. O salário, então, pago aos trabalhadores é referente a apenas uma parte do que eles trabalham. O restante é apropriado pelo burguês, que é o dono da empresa. A isso a gente vai chamar de mais-valia, tá? A mais-valia representa, então, a diferença entre o valor do trabalho com o valor pago para quem exerce esse trabalho. É a base crítica do filósofo Marx ao sistema capitalista. Por isso que ele criticava demais. E ele vai ter a ideia do socialismo, né? Que é uma outra visão que a gente vai estudar nas próximas aulas. E começava a avançar no período que sucedeu a Revolução Industrial, essa ideia de Marx, tá? Esse cara aí, o Zezinho fez eu colocar a figura do Marx, ele é o Karl Marx, e a gente vai estudar um pouquinho mais sobre ele, sobre essas ideias, o socialismo científico ou o marxismo, até se vocês quiserem, vocês podem buscar. E aqui o Marx está falando o seguinte: depois que eu te vi, pensei que nada mais valia. Na verdade, esse é um versinho de uma música que tem no YouTube, vocês podem buscar, é a Gatinha Comunista, tá ok? Rotina no ambiente de trabalho.
Então, a rotina dos primeiros trabalhadores era extremamente controlada. Até coloquei algumas frases para vocês ali: o tempo é dinheiro, o tempo é precioso, é preciso ganhar tempo, no intuito de é preciso ganhar mais. Haviam pessoas que ficavam com relógios controlando a entrada e saída, às vezes que a pessoa ia ao banheiro e voltava, controlando o tempo que era gasto para produzir determinada mercadoria. Geralmente, até ele era adiantado na hora de você começar o teu trabalho e atrasado na hora de sair, para que eles ficassem cada vez mais tempo nas fábricas. E as condições dentro das fábricas, a gente vai ver, não eram as melhores não. O ambiente de trabalho, então, os proletários, os trabalhadores, eles eram condicionados assim a situações desumanas. As fábricas eram ambientes quentes e úmidos, com situações assim bem sujas e escuras. A jornada de trabalho na época era de 14 a 16 horas diárias. Pensa comigo, um cara para viver bem, ter uma boa qualidade de vida, diz a OMS, Organização Mundial de Saúde, que a gente precisa dormir cerca de 8 horas diárias. Então, o cara que trabalha 16 horas, será que ele saía do emprego e já ia para a cama dormir? E olha tudo que ele tinha que fazer a mais. E ainda as crianças na época, pasmem, crianças trabalhavam também. Elas trabalhavam de 10 a 12 horas, um pouco menos, mas ainda mais que um trabalhador atualmente, que o limite é 8 horas, a não ser quando ele faz uma hora extra, mas ele é pago para isso. Elas eram utilizadas ali, o tempo de trabalho, tinham pequenas pausas para refeições, as quais eram bastante precárias, a gente já vai ver um pouquinho de como era. Vários operários, eles adquiriam doenças respiratórias, por quê? Por causa do ar poluído, que vinha das máquinas, e não tinha nenhum EPI, equipamento de proteção individual. Devido a movimentos repetitivos, os braços desgastavam e as articulações do corpo também, o que causava intensas dores. Hoje a gente tem tratamento, né, por movimento repetitivo. Então, existem medicamentos, tratamentos, fisioterapia para isso. Na época, se você não está aguentando, é rua. Em algumas situações, os operários sofriam graves acidentes de trabalho e acabavam tornando-se incapazes para o resto da vida. Mas não tinha, como hoje tem, aposentadoria por invalidez ou o chamado BPC. A alimentação. Lembram que eu falei que a alimentação é precária? Aqui a Sara, uma menina de 10 anos que trabalhava numa tecelagem, ela vai contar para nós como é que era. Nossa refeição mais comum era um bolo de aveia. Era pesado e grosseiro. Esse bolo era colocado em latas. Leite fervente e água eram misturadas a ele. Esse era o nosso café da manhã e nossa ceia. Nosso jantar era torta de batata com bacon cozido. Um pouco aqui e um pouco lá. Tão grosso de gordura que mal dava para comer. Embora tivéssemos fome o suficiente para comer qualquer coisa. Chá nunca vimos, nem manteiga. Comíamos queijo e pão preto uma vez ao ano. Só nos permitiam 3 refeições ao dia, apesar de nos levantarmos às 5 da manhã e trabalharmos até às 9 da noite. Então pensa como é que era a vida dessa menina. Vocês hoje estão com 13, 14 anos, ela com 10 anos acordava às 5 da manhã, né? Até antes, por quê? Porque ela iniciava às 5 da manhã e ia até às 9 horas da noite. Será que ela tinha uma boa qualidade de vida? Será que ela vivia muitos anos? Trabalho infantil é bom a gente entender. Por que os patrões escolhiam as crianças para trabalhar? Porque elas recebiam salários mais baixos por ser crianças, entendia-se que elas não trabalhavam, não produziam tanto quanto os homens. E eram mais obedientes. As crianças iniciavam o trabalho a partir dos 6 anos de idade.
Pensa lá teu priminho, teu irmãozinho, irmãzinha com 6 anos de idade já começando a trabalhar. A jornada de trabalho das fábricas têxteis de tecido deixava as crianças muito cansadas e sonolentas. Percebam ali na imagem a criança ali sem calçado, em cima de uma máquina. Às vezes acontecia de um fiozinho arrebentar, elas tinham a mãozinha menor, consequentemente elas enfiavam ali para tirar o fiozinho. Mas nesse momento, às vezes a máquina voltava a funcionar, acabava decepando a mão dessas crianças, né? Eles acabavam recebendo castigos quando chegavam atrasados ou também quando eles conversavam demais durante as atividades. Pensa-se, às vezes você fica bravo com a mãe, com a professora que chama muita atenção na sala de aula quando está falando. Pensa a coitadinha da criança que está lá trabalhando desde as 5 até as 9, não tem descanso, tá vendo ali o coleguinha querendo falar e não pode. A criança que fugia, elas eram fichadas na polícia, para vocês terem uma noção. Aqui eu coloquei algumas fotos de horrores que aconteciam com as crianças na época por meio do trabalho infantil. Aqui no meio tem um link que vocês podem clicar, utilizar para pesquisar 13 fotos que retratam os horrores do trabalho infantil no século passado. A primeira é uma criança de 11 anos que sofreu um acidente em um moinho e perdeu os 2 dedos da mão direita. Ali tem crianças entregando jornal, como era um trabalho extremamente cedo, quando eles iniciavam, ela está dormindo ali, ela não aguentava. Aqui com 11 anos, essa menina catava até 50 quilos de algodão por dia. E ali o Frank perdeu as 2 pernas após ser atropelado por um carrinho de carvão pouco antes de completar 15 anos de idade. Então ficava inválido, não recebia nada por isso. Digamos assim, dentro da família dele era mais uma despesa. E despesa essa que o salário não cobria. Nesse mesmo site tem a situação do menino, que ele era responsável por abrir e fechar a porta para passar o carrinho de carvão. Ele ficava a noite inteira, por horas e horas, e ele ganhava 75 centavos por dia. Faz um cálculo, 20 dias de trabalho, 75 centavos, ele ganhava 15 reais. Será que era um trabalho, será que era um salário digno para o trabalho que ele exercia? Trabalho feminino. Mulheres também trabalhavam na época, elas eram submetidas ao mesmo ritmo de trabalho, mas elas também recebiam salários inferiores, cerca de 1/3 que um homem recebia. Também percebeu-se que as mulheres, elas eram mais dóceis, elas eram mais baratas, mais dóceis no sentido que elas acatavam as ordens mais facilmente que os homens. Então, por isso que se investia tanto na mão de obra feminina como mão de obra masculina. Será que essa diferença de salário perpetua pelos dias de hoje? Ou será que não? Será que mulheres e homens que exercem a mesma função recebem os mesmos salários? Será que são vistas da mesma maneira? Dá uma pesquisada, tá? A moradia dos primeiros trabalhadores. Lembrem-se que os trabalhadores, eles vêm em massa do campo e vão para as cidades. As cidades, elas estão crescendo de forma desorganizada. As casas estão cada vez mais próximas às fábricas e são os próprios operários que eles reconstroem e os donos das empresas é que alugam. Em geral, elas abrigavam um grande número de pessoas e eles se amontoavam para dormir. Já era pouco tempo para dormir, ainda dormia amontoado. Olha a qualidade de vida que tinha esse trabalhador. Não existia rede de esgoto, os banheiros eram fossas que ficavam fora das casas e exalavam um cheiro horrível. Alguns bairros tinham serviço até de limpeza de fossas, cujos resíduos eram vendidos como esterco para os agricultores. Em outros bairros, os detritos eram jogados nas vias públicas em cursos de água. Então percebam, a falta de saneamento básico, ou seja, esse tratamento do esgoto, tratamento de água, que levava também, consequentemente, a doenças
que faziam esses empregados não ir trabalhar, consequentemente perdiam o emprego, estão passando fome já pelas condições dos salários que eram péssimos. Então, todo esse contexto que está ocorrendo ali na Inglaterra por meio da Revolução Industrial. As ruas de Londres, esse grande amontoado, poderia dizer ali que surgem os cortiços, que são casas que vão crescer para cima, né? E não aos lados, estilo de favelas por falta de organização. Percebam que as pessoas a questão da água, fossas, todas assim, meio que à vista, morar em cidades assim não era muito legal. A água dos operários, elas eram fornecidas em bicas, poços ou fontes públicas espalhadas pela cidade. Para ter acesso a ela, então haviam longas filas que eles tinham que enfrentar usando um baldinho ali para pegar a água e levar para casa. Então as condições, volto a frisar, eram péssimas. Com isso, falei para vocês, o cara dorme mal, o cara não tem saneamento básico, tratamento de esgoto, tratamento de água. Consequentemente, foi um ambiente propício para surgir doenças, né? A cólera era uma das doenças que ocorria em decorrência da água e alimento contaminado. Lembram que eles utilizavam as fezes como adubo, como esterco? Às vezes acontecia até a questão dos vermes, né? Tuberculose, outra doença que também se proliferou na época em virtude da falta de higiene. E para fugir dessa realidade? Tá ruim, tô ganhando mal, minha família tá ficando doente, meu filho perdeu um braço, eu não tô mais aguentando essa rotina de 16 horas. O que eles faziam? Alguns recorriam ao alcoolismo, outros, para conquistar um pouquinho mais de dinheiro, recorriam à prostituição, à marginalidade. Alguns acabavam cometendo suicídio, em especial aqueles que perdiam algum membro nas fábricas e, consequentemente, a degradação da família desses operários. Então, se alguém está mal, toda a família fica mal também. Observando assim o cotidiano desses primeiros trabalhadores, será que eles aceitaram tudo isso pacificamente? Ou será que eles passaram a se reunir, buscar melhores condições de vida? Na próxima aula eu vou contar isso para vocês. Agora a gente vai para as atividades. Se necessário for, retome os objetivos. Veja se você conseguiu compreender o que cada um deles quis dizer, tá ok? Boa aula para vocês, obrigada pela atenção e tchau!